A dor de cabeça contra o Império tá longe de acabar, cara. O Rimuru chegou a vencer as tropas do Império, mas o plano por trás disso tudo é muito maior do que a gente tá achando que era. Ainda bem que o nosso Slimezinho é bom de papo, bom o suficiente até pra mandar o papo aí pro Guy Crimson, falar tudo o que aconteceu de verdade, porque o Guy Crimson tava desconfiando dele ter traído o Octagrama por causa do Imperador Rudra. E ainda conseguiu aí meter um miguezinho para poder pegar mais almas do que ele deveria guardar aí, né? Ele queria evoluir 3 dos seus subordinados. Foi ideia do Rafael, né? Do Senhor da Sabedoria Rafael, mas mesmo assim tá valendo de qualquer jeito. Vem comigo então, prepara aí, você deve estar doido para saber disso, né? Vou te mostrar, vamos que vamos. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois da grande vitória contra as forças avançadas do Império de Tempest, a gente estava numa grande celebração aí, né? E como resultado, o Rimuru conseguiu ascender vários dos seus subordinados a posto de Lorde Demônio. Embora muitos deles ainda estavam experimentando o Festival da Colheita e tal, os resultados foram surpreendentes, completamente positivos. Mas não tinha tempo para parar essa guerra, porque a guerra não tem tempo para parar, né? Ela continuou correndo do mesmo jeito. O problema é que agora eles tinham que lidar com uma unidade de bestas mágicas, que de acordo com as informações que o Kalgúrio passou, eles estavam indo para o território do Império Sagrado de Rubérios, que estava sob o comando da Luminous Valentine, a Lorde Demônio Brabíssima. As forças inimigas consistiam em 300 dirigíveis transportando 30 mil bestas mágicas, 30 mil guerreiros besta e 30 mil magos, cara. Só que eles estavam sendo uma unidade menor do que invadiu Tempest, que na verdade foi 1 milhão de seres, né? Individualmente, se a gente for pensar aí, os soldados foram considerados um pouco superiores, né, das unidades de cavaleiros que invadiram Tempest, porque por que eles estariam numa força muito menor se os caras não fossem mais fortes? Não faz muito sentido. Mas isso ainda assim não parecia preocupar a Luminous, porque dentro do exército dela, de vampiros, haviam sistemas de nobreza semelhantes aos que eles usavam nos demônios, determinava o poder e a hierarquia de cada um deles. E no exército de Rubérios tinha um número significativo de nobres de quem a força excedeu um arquidemônio. Para vocês que não sabem, o Diablo era um arquidemônio quando foi convocado pelo Rimuru, né? E cara, se excedeu o Diablo no início, o cara já sabe que tá num nível diferente, várias pessoas mais fortes do que ele. Mas enfim, além disso, eles contavam com 300 cavaleiros sagrados, dos quais foram ditos que eles eram mais fortes do que 10 mil homens comuns, e 400 cavaleiros de sangue, que eram vampiros imbuídos do atributo sagrado de serem cavaleiros aí, possuindo inclusive o posto mais baixo da nobreza, mas ainda assim eles eram mais fortes do que os cavaleiros sagrados normais. Isso sem contar dos 7 sábios celestiais. Aí é que tá a força suprema. Para vocês se ligarem aqui e terem uma noção bacana, dentro da escala de poder dos demônios existia um título de nobres, quando nos monstros eles mostravam que também eram listados de acordo com as suas forças. E seres conhecidos como demônios despertados ou lordes demônios para a humanidade era a mesma coisa. Para os humanos, seja monstro, seja vampiro, seja lá o que for, seja demônio, se for considerado lorde demônio é a mesma coisa. E além disso, a maioria deles eram fracos, né? E isso aplica-se aos monstros também. A realidade é que os humanos possuem um potencial igual aos dos monstros. Se um humano fosse poderoso pra caramba ou então treinado o suficiente, ele conseguiria subir dentro da sua categoria. Existiam inclusive os santos, como o Albert, que dentro da vida foi um salto de espada. Mas se a gente conversasse, né, falasse que ele é equivalente a um Lorde Demônio, falaríamos sobre o sábio, como o Damorada ou então o Tatsuya Kondo. Então, a Luminous tinha 7 seres brabos de classe sábio dentro dele. E eles eram os 7 sábios celestiais. Se fôssemos falar sobre um posto mais alto ainda do que o verdadeiro Lorde Demônio, seria o equivalente a um herói, como o Imperador Rudra, o Leon Cromwell, por exemplo, deixando de lado aqui a Chloe, que é o verdadeiro herói de fato. Mas o equilíbrio de poder começou a clarear para ela aí, de que as forças da Luminous contavam com Albert, que era um humano que morreu antes de se tornar um sábio, mas que, tornando-se dentro de um Cavaleiro da Morte, tinha adquirido um poder formidável. Através das suas habilidades de reversão do demônio sagrado, provavelmente ele até poderia subir a um sábio como o Arnold, por exemplo. O fato é que, sabendo disso, a preocupação da Luminous foi de vento em popa, tá ligado? Acabou. E enquanto isso, tava o Veldória Ramírez lá, de bobeira, lá em Tempest, na vigilância, no centro de vigilância, vendo diferentes partes do mundo para poder encontrar um lugar para visitar, tirar umas fériasinhas quando acabasse a guerra, que era uma promessa que o Rimuru tinha dado para eles. Enquanto isso, o Rimuru estava lá, servindo os outros assuntos pertinentes à batalha, né, que viria dentro desse momento. Só que agora o Rafael detectou uma coisa que estava vindo em direção à Tempest, mais especificamente um ser numa velocidade monstruosa, e avisou da chegada dele em 3 segundos.
E detalhe, um detalhe até interessante, né? A grande barreira de detecção do Rimuru estava estendida a 20 km, cara. É chão pra caramba. Pra cobrir essa distância toda em apenas 3 segundos, cara, tinha que ser um ser, assim, incrivelmente poderoso. E o Rimuru até desdobrou uma outra barreira absoluta para proteger os seus subordinados, né? Ele usou o Senhor do Pacto Uriel para acabar não tendo problema lá dentro, só que apenas serviu para reduzir o impacto. Não daria para parar o pouso desse ser, que simplesmente levantou uma nuvem de poeira lá. E cara, o lance é que os demônios eram fortes o suficiente e poderiam alterar as leis do mundo para se mover em velocidades incríveis, sem gerar logicamente ondas de choque. Mas aquilo ali não foi o que aconteceu. O ser que tinha vindo, ele se moveu usando apenas a capacidade física dele. E cara, primeiro aí, vamos parar lá. Existem 3 pessoas possíveis que podem fazer isso na cabeça do Rimuru, por exemplo. A gente pensa na Milim, no Veldora e no Guy Crimson. E de fato, quando a poeira se dissipou, a gente podia ver o demônio carmesim, Guy Crimson. Só que as intenções dele nesse momento não eram tão claras. A carreira Testarossa e a Última até detectaram a chegada dele e vieram correndo para atacar o Guy. Só que o que aconteceu? Ele se virou, convocou uma magia de explosão brabíssima, levantou uma forma de dragão de 3 cabeças e simplesmente incinerou os Duques Demônio. Isso sem que elas pudessem ter nenhuma resistência, tá ligado? O interessante é que o Guy ficou surpreso depois, porque ele viu que elas não estavam mortas e estava correto em determinar que elas eram Duques Demônios. Rimuru então pediu desculpas pra ele pela recepção calorosa que ele teve aí, né? Mas cara, convenhamos, jogou parte da culpa pelo Guy também, que apareceu ali no meio do nada sem aviso prévio e numa velocidade absurda. Ambos então foram para a sala VIP de Tempest, uma sala especialmente preparada para mais alta nobreza. E convenhamos, convidados especiais também, cara. A sala era decorada da melhor forma possível, as melhores obras de arte, melhores móveis, embarcações, tudo podia ser encontrado no mundo de bom, tinha lá. Rimuru e o Guy então começaram a conversar sobre quem tinham sido os múltiplos despertares que aconteceram, que o Guy tinha sentido. E todos os seres que estavam ligados à voz do mundo poderiam detectar o nascimento de um Lorde Demônio ou de uma habilidade definitiva. Mas aí o Rafael explicou que isso só se aplica contando que seja uma habilidade definitiva. Então o Guy, por exemplo, só tinha conhecimento do Rei da Gula Beelzebub. O Rafael, o Uriel e o Dragão da Tempestade permaneciam ocultos para ele dentro do Rimuru. A curiosidade do Guy era o que levou ele até lá para falar com o Rimuru. Ele suspeitava que o nosso querido Slimezinho, que estava em conflito com o Império, que já tinha inclusive durado milênios esse conflito aí, era um estranho que apareceu do nada, entrou para fazer parte do conflito com Rudra e acabou com todo mundo, porque o que preocupava o Guy é que não tinha nenhum sobrevivente na guerra. O combate acabou com 1 milhão de abate pro lado do Império. E aí é que a gente entra no impasse aqui, porque o plano do Rudra era promover os seus soldados sobreviventes a sábios. Mas se ninguém sobreviveu, como é que ele vai evoluir os caras? Guy atuou a partir do mesmo caminho para isso. Ele formou os 10 grandes Lordes Demônios no passado, né? Com o passar do tempo, eles poderiam ascender a Lordes Demônios verdadeiros e assim manter a sua força aí de oposição direta contra o Império, que era forte o suficiente para impedi-los. Mas cara, eles iriam controlar o mundo por causa disso. Só que o novo ser que era um slime apareceu e ascendeu com poder. Só que não apenas isso. Os seus subordinados também tinham evoluído, cara, e agora se tornaram a grande força do mundo. Cara, no caso do Guy Crimson estar no comando de um enorme exército de demônios, nenhum deles especialmente poderia subir no nível de um senhor demônio igual o exército do Rimuru estava fazendo, porque o Rimuru conseguia evoluir isso. E os Lordes Demônio do Octagrama atuavam por conta própria, e por si mesmo eles poderiam destruir qualquer um do mundo. A gente sabe que o nível de poder desses caras é absurdo, isso, pô, não tem nem como negar. Mas esse não era o seu papel no mundo. O Guy sabia que o Imperador Rudra poderia simplesmente conceder uma parte da sua habilidade suprema aos seus súditos. O Guy então criou a sua posição e pensou que o Rimuru tinha traído o Octagrama, que a traição dele deveu-se ao fato de ninguém ter sobrevivido na batalha porque ele não deu a esperança do Rudra criar os seus sábios. Então pensa só, se o Rudra abençoou cada um dos seus lacaios e se colocasse perto do Veldora, para o Rudra era a ascensão dele como uma questão de tempo apenas. E a invasão de 1 milhão de soldados teria sido só uma fachada, galera, para poder o Rimuru pegar essas almas suficientes para promover múltiplos senhores do mal e do nada criar uma força que poderia começar a se tornar maior do que o Guy Crimson criou. E aí ele conseguiria vencer o Guy Crimson. Então o Guy estava achando que o Rudra usou o Rimuru para vencer ele. Só que o nosso slime não teve opção, a não ser explicar tudo o que aconteceu completamente ao Guy. Começando com o fato de que ele era um humano que reencarnou na forma de slime. E a consciência de um humano normalmente seria destruída quando ele fosse reencarnado.
Ele viria num monstro, mas não teria consciência humana. Só que aí ele tinha uma grande força espiritual no meio, e a ascensão dos seus súditos era devida basicamente à função do Raphael, que tinha única e exclusivamente o Beelzebub, que poderia converter as almas em energia e usá-las para forçar a ascensão de cada um. E aí o Guy Crimson ficou intrigado com isso. Só que para verificar, ele queria ver se era verdade, ele pediu para o Rimuru então evoluir especialmente 2 dos seus súditos, Mizari e Rain. Só que ele queria saber os requisitos da ascensão. Bem, como na primeira vez aí, o teto agora não era mais de 10 mil almas, mas sim 100 mil almas por pessoa. E olha que interessante aí, essa informação era desconhecida pelo Guy Crimson. O Raphael então indicou que era possível evoluir seus subordinados sim, mas falou pro Rimuru pedir pra ele 500 mil almas. 500 mil almas, cara! Até o Rimuru ficou surpreso com isso. Mas a jogada do Raphael foi como se estivesse negociando com a máfia. Se desse errado e o Guy Crimson destruísse tudo, ele simplesmente ia acabar com o mundo, menos com o próprio Raphael. Mas ainda assim ele tinha certeza de que não haveria problema, porque o plano era usar 200 mil almas para acender a Mizari e a Rain, e as outras 300 mil almas ele ia guardar para a futura ascensão da última Testarossa e a carreira. Então os Duques Demônios do Guy Crimson foram invocados nesse momento. Mas antes tivemos um porém aí, O Guy solicitou que elas aprendessem primeiro, fossem ensinadas a preparar o bolo que ele estava comendo na hora. Que ele gostou pra caramba do bolo ali, cara, e o Rimuru aceitou. E no mesmo momento a Ramírez apareceu, entrou no espaço para dar uma novidade aí. Falou que o Veldora tinha saído rumo ao Império Sagrado de Rubérios para apoiar a Luminous. No início, pro Rimuru isso parecia até meio esquisito, e pra gente também você já vai entender o porquê, No momento seguinte, ouvimos a voz de uma mulher que parecia desapontada por não ver o seu irmão ali. Pois é, cara, quem tava lá era Velzard, mano, o dragão do gelo eterno, que se apresentou como o irmão mais velho do Veldora. Então, eles falaram um pouco sobre ela, sobre o Guy Crimson e ela, como eles simplesmente moravam no continente do norte, que era muito frio, extremamente frio, basicamente impossível de uma forma mais simples de vida sobreviver lá. Mas isso era devido a, naquele lugar, ele não limitar a emissão de aura da Velzard, que simplesmente ela liberar a aura congelaria o continente inteiro. Na hora ali, por exemplo, ela estava segurando completamente a sua aura para não congelar a tempeste e mais um bocado de coisa, E cara, devido a esse fato dela ter aparecido, seria algo impossível para o Rimuru saber que ela era um dragão verdadeiro. Se ela não viesse, ele nunca ia descobrir. A primeira pergunta, então, que ele fez para ela foi se ela se dava bem ou mal com o Veldora, Ela disse que se dava muito bem. Começou a contar como é que cuidou dele na infância, tentou ensinar ele a manter a sua forma humanoide, controlar o seu poder, que pelo visto não adiantou de nada. Mas pro Rimuru, era óbvio agora que eles eram polos opostos. E aí foi quando ele descobriu que o Veldora sentiu a presença da irmã vindo pra lá e ele preferiu sair de Tempeste para não ter que encontrar com ela de novo. Logo depois, então, começou a ascensão da Mizari e da Rain, que foi controlada perfeitamente, tornando elas Lordes Demônios agora. Agora, em termos amigáveis, o Guy Crimson e o Rimuru estavam super de boa, porque o Guy acreditou na história que ele contou, já que ele conseguiu transformar as duas subordinadas dele em Lorde Demônio. Os Duques Demônio que já tinham sido reprimidos pelo Diablo lá, pareciam estar despedaçados, cara, tanto física quanto emocionalmente. Mas o Rimuru decidiu que esse era o momento ideal para promovê-los, para crescer eles, transformarem eles em Lorde Demônios de fato agora. Então, assim foi feito. As 3 se tornaram Lorde Demônios. Última, Carreira e Testarossa. E para melhorar, isso ainda alcançou o resto dos Black Numbers, cara. Os 10 nobres demônios evoluíram para Duque Demônio. Embora seus poderes fossem um título muito semelhante, eles serviam principalmente para separar a hierarquia dos demônios dentro de Tempeste também. Saber quem era superior ao outro. Então, eles se tornaram Duque Demônios, enquanto os outros que eram subordinados dele, aquela galera toda dos Black Numbers, acabou indo para Arquidemônio agora. Mas como eles não tinham sido nomeados, o poder deles não aumentou muito não, cara. Depois disso, o Rimuru foi até para a sala de controle para poder ver algo na tela que estava ali alarmando ele. O Veldora apareceu indo numa velocidade absurda, de frente pro Império. A frota que estava vindo do Império, na presença da Velzard, tinha simplesmente ligado o Veldora. E em vez de ir com a Luminous para ajudar ela lá a defender o território, ele queria interceptar a frota do inimigo antes da chegada deles lá. Só que ninguém poderia ter previsto que dentro de um desses dirigíveis aí estava o dragão ardente Velgrind. E depois de milhares de anos, a luta entre os dois dragões verdadeiros estava prestes a começar. A história devia registrar um evento como esse, que foi uma tempestade absurda, uma luta ardente de uma magnitude que acabou modificando o meio ambiente inteiro. Até os seres vivos da região se modificaram.
E se tivesse acontecido perto de uma cidade, então, cara, esquece, sem sombra de dúvidas a cidade não existiria mais. Foi graças a que aconteceu no oceano, né, que os danos foram minimizados, porque mesmo assim a topologia mudou completamente. Os seres vivos que habitavam dentro do mar evoluíram depois que passou um tempo devido à grande aura que se desdobrou por lá. Os acadêmicos ainda debatiam se essa batalha foi provocada para mudar as rotas marítimas a favor do Rimuru ou para fechar as rotas de negociação da área, já que mais tarde era preciso confiar nas tecnologias de Tempest para poder passar as informações de um lado para o outro, né, cara? O fato é que o cataclismo foi causado por causa do confronto entre dois dragões verdadeiros, e o atributo do Veldora era o caos. Por isso que ele sempre teve os problemas para controlar sua magia. Mas graças ao Rimuru, o Hakuro e o Rafael, ele tinha aprendido, literalmente até certo ponto, a dominar sua própria força. Então nessa época aí, ele tomou uma forma primitiva e saiu voando numa velocidade inédita. No entanto, se a gente for falar de velocidade, a Belgrind era muito mais rápida, afinal ela é o dragão verdadeiro mais rápido dentre todos os existentes. Rimuru pediu para Veldora então, para que ele, que estava indo de frente para a frota do Império, voltasse. Mas o Veldora tinha chance de brilhar, cara, era a hora dele. Ele falou que a frota do inimigo, esses soldados aí não tinham chance contra o dragão da tempestade não. Ele falou que voltar o quê, cara? Sai de casa comigo pra caraca, pô. Disse até pro Rimuru não se preocupar e continuou avançando. Mas do outro lado, cara, o general Gladys e o almirante Shan estavam detectando o Veldora se aproximando. E começaram os preparativos para uma breve batalha, cara. Alinharam o cancelador de magia e prepararam todas as forças de ataque para acabar com o Veldora. Só que ainda assim parecia impossível para eles agora que eles observaram atentamente de perto. Então a pessoa do mais alto ranking do exército Grind, e era o pseudônimo de Velgrind, era ela, o Dragão do Fogo, que ordenou aos soldados que ajustassem o treinamento enquanto ela se comunicava com o seu imperador real, né, o Rudra. O plano era eliminar a Luminous para tomar posse das habilidades definitivas dela e usar essas habilidades para simplesmente evoluir todos os soldados do Império para sábios. Mas agora ela tinha uma nova oportunidade na frente dela, controlar o seu irmão, cara. E por isso teve que enfraquecer ele depois de usar a habilidade Maestria Regalia do Imperador para poder subjugá-lo completamente, tornar ele o seu subordinado. E aí, como a irmã do Veldora já sabia que ele também nunca foi muito bom em controlar os seus poderes, então a Velgrind não via isso como uma ameaça, cara. Mas agora ela parecia ainda assim saber que ele era mais habilidoso que antes, e de fato ele tinha melhorado. Então os soldados ficaram surpresos, cara, porque a Velgrind saiu voando na direção do Veldora e simplesmente tomou a sua forma de dragão, a Cardeal Carmesim, divindade protetora do Império que estava na frente de todos eles, o dragão ardente Velgrind, que voou majestosamente, irradiando sua aura cardinal e simplesmente alegrando o coração de todos os soldados imperiais que viam ela como um deus ressuscitado. E agora a galera ali não tinha dúvidas de que ela simplesmente ia ganhar essa batalha. Então a Velgrind saiu voando para encontrar o Veldora agora no ar, e a batalha entre dois dragões se daria início aí. E é lógico que essa batalha a gente já trouxe aqui. Se você quiser assistir é só procurar o vídeo aí, como o Rimuru se tornou um dragão verdadeiro. Cara, uma baita batalha, hein? Ele foi pra lá dar uma ajudinha. Mas se você curtiu esse vídeo top de Majin Tensei, manda bala naquele like brabo, clica aí embaixo e aproveita, comenta também, manda pra gente sugestões, cara, porque as sugestões aqui são sempre muito bem-vindas. A gente sempre gosta de trazer mais histórias detalhadas pra você, porque é top demais, mano. Então comenta aí embaixo, mano, capricha, pode ser qualquer um anime, fica à vontade. E agora, não esquece, se inscreve no canal também, que eu conto com a sua ajuda pra gente crescer isso aqui ainda mais, essa comunidade top vai ficar ainda mais gigante, cara. E vai conseguir sempre trazer mais informação, mais conteúdo informativo com as melhores qualidades, aquela que você merece assistir, né? Obrigado demais, galera, por tudo isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!